iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nosso convidado de hoje é o ex-diretor do Departamento Municipal de Trânsito aqui de Poços de Caldas, que é o Lúcio Caminha. Lúcio, é um prazer te receber aqui no programa e poder comentar um pouco com os nossos telespectadores, né, a respeito de acidentes, como está o trânsito aqui na nossa cidade de Poços de Caldas. Inclusive, você aposentou há 2 meses, né? Então está com os dados aí tudo fresquinho, né, na cabeça. Luciano, é um prazer eu estar aqui. Você sabe a admiração que eu tenho por você. A recíproca é verdadeira, Lúcio. Até extra, prefeitura, te considero um amigo. E é um prazer estar aqui, estar vindo no seu programa para dar instruções, a gente comentar sobre o trânsito aqui no nosso município, que eu acho que é uma questão primordial. Todos fazemos parte do trânsito, seja como pedestre, seja como motociclista, seja como motorista, usuário de transporte coletivo, então todos fazemos parte do trânsito. E esse é um assunto que realmente merece uma relevância muito grande, não só aqui no município, mas também de uma forma geral no nosso país. De uma forma geral, porque é mais segurança mesmo, né? Quem estiver nos assistindo vai ver que o programa vai ser bem proveitoso. É claro, Luciano, é um prazer contribuir naquilo que a gente pode. Eu que convivi com o trânsito durante 30 anos na Prefeitura de Poços de Caldas, então é um prazer estar aqui e com certeza a gente vai ilustrar bastante a situação referente ao trânsito no nosso município. Lúcio, vamos conversar um pouquinho então a respeito do trânsito aqui de Poços de Caldas. Como que você acha que assim, a situação atual do trânsito? Como você analisa? Luciano, eu acho, eu convivi todo esse tempo com o trânsito, eu acho o seguinte, muita coisa foi feita, mas eu entendo que tem muita coisa ainda por ser feito. Nós temos hoje aqui no município de Poços, só veículos licenciados no município, em torno de 90 mil veículos. Você considerando que nós temos uma população de 180 mil habitantes, então 2 habitantes por veículo, é um número muito alto. Muito alto, né, Lúcio? Além disso, você tem o flutuante, né? Você tem o pessoal da região, por Poços de Caldas ser um polo comercial, você tem um pessoal da região que vem para Poços de Caldas, então é mais veículo em circulação. Poços é uma cidade turística, você tem os turistas aqui na cidade, então a situação do trânsito é isso, você tem um trânsito intenso. Quando eu estava no departamento, nós fizemos mudanças estruturais no trânsito. Eu acredito que essas mudanças têm que continuar. Nós implantamos binário em várias ruas do trânsito, aqui na zona norte da cidade, nas ruas Pernambuco, Rua Paraíba, Ceará, Piauí, e as transversais, como Rua Minas Gerais, Goiás, então Mato Grosso, foram feitos binários. Então, isso é parte de um sistema moderno de trânsito. O que é isso? São mãos de trânsito com sentido único, e para você fazer uma conversão, normalmente você anda um quarteirão, você faz uma conversão. Mas o que é a vantagem de você implantar binários no trânsito? É a segurança do pedestre, que é quem merece toda a atenção do Departamento de Trânsito. Por que a segurança do pedestre? Quando você vai fazer uma travessia, se você tem uma via de mão única, você precisa prestar atenção em somente um sentido de trânsito. Um sentido só, né, Lúcio? Quando você tem uma via de mão dupla, você precisa prestar atenção nos 2 sentidos de trânsito. E também as conversões que os motoristas acabam fazendo, quer dizer, mão única acaba isso, né? Realmente facilita você colocar na mão única, você oferece maior segurança para o pedestre. Então os desafios são muitos, Luciano. Eu acho que você tem que pensar a cidade para 30 anos para frente, não é hoje só. Exatamente. A cidade carece de vias estruturais. Com o crescimento natural da cidade, também a descentralização de serviços, isso é muito importante. Por exemplo, você hoje já tem uma região médica ali localizada no entorno da Unimed, ali está indo clínicas médicas, então você está tendo uma descentralização muito, né, natural do trânsito. E por outro lado, você também vai criando uma zona de convergência onde você vai ter mais pessoas circulando e mais veículos circulando. Então você tem que pensar a cidade, eu acho que para 30 anos, pensar para frente a cidade. Então aquela região mesmo que eu falei ali, no entorno da Unimed, que é a região oeste da cidade, você precisa de uma via estrutural ligando aquela região à Zona Sul, por exemplo. Como que é essa ligação você vai fazer? Você vai fazer uma ligação, tem um projeto já antigo no município, de você fazer uma estrutural passando ali pela Avenida Monsenhor Alderige, passando do lado da PUC e ligando na rodovia do Contorno. Então isso é via estrutural. É projeto caro? É projeto caro. Mas você precisa alivia o trânsito, né? Por que alivia?
Se hoje você está na Zona Oeste, você vem para a Zona Sul, você está ali no entorno da Unimed, para você ir para a Zona Sul, você tem que passar pelo centro da cidade. Se você tivesse estrutural, você não precisa vir mais no centro da cidade. Então isso só tem a ganhar todos. Tem que ganhar a população, você tem que ganhar o trânsito, a rapidez no trânsito. A rapidez, fica mais livre o centro da cidade. E, né? consequentemente, também você tem condição de oferecer uma melhor condição de segurança para o pedestre. Menos acidentes também, né, Lúcio? Claro. Ô, Lúcio, falar em acidente, como que é a frequência de acidentes aqui na nossa cidade? Em comparação, pensar assim, em outras cidades. Tem muito acidente? É muito grande o número de acidentes aqui? Luciano, felizmente você tem, um dado positivo. A gente não tem muito, principalmente na área urbana do município, e são já levantamentos estatísticos dentro do município, você não tem acidente com vítimas fatais dentro do município. Você tem alguns, mas o índice é baixo, comparado a outro tipo de acidente. Você tem mais acidentes com mais danos materiais. Acidente com vítimas fatais, atropelamentos, não é grande o número. Você tem uma maior incidência desses acidentes nas rodovias que cortam o município. Você sabe que aqui no município de Poços você tem rodovias que trecho que está dentro do perímetro urbano, mas que são rodovias federais que cortam o município, a BR-459, a BR-146, então todas passam aqui dentro do município. E quando você tem fora da área central do município, mais no setor rodoviário, vamos dizer assim, é que onde ocorrem os acidentes mais graves, porque as velocidades são maiores, né? Velocidade mais alta. Então, é isso que a gente observa. Nas reuniões que nós fizemos com o pessoal da Polícia Militar, então foi feito um mapeamento da cidade e você tem a questão de acidentes de trânsito, você tem os corredores onde apresenta o maior número de acidentes de trânsito. E felizmente, o índice de acidente com vítimas fatais é pequeno. Nós temos assim, um dado que preocupava a gente no departamento de trânsito, a questão de motos, acidente envolvendo motociclistas, que muitas das vezes os acidentes são graves. Isso já é uma situação que preocupa as autoridades que são envolvidas com o trânsito. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com o Lúcio Caminha, ex-diretor do Demutran. Lúcio, agora há pouco você comentou, né, a respeito, né, de uma estatística, né, que foi feita há 10 anos, né, durante 10 anos, o número de acidentes com carro e o número de acidentes com moto. Você pode comentar? Luciano, essa questão, como o seu programa envolve saúde em dia, essa questão virou até uma questão de saúde pública, acidente envolvendo motociclista. Para você ter uma ideia do que é essa questão de acidentes envolvendo motociclista com vítimas fatais e motoristas com vítimas fatais, nós tivemos nos últimos 10 anos um aumento do crescimento da frota de veículos aqui no país de 65%. E no mesmo período, na década, você teve um crescimento de 267% no número de motos em circulação no país. Então, consequentemente, isso, além da questão de envolvendo acidentes de moto, vítimas fatais envolvendo motociclista, você teve um aumento nesse mesmo período de 867%. É um dado que isso, é muita alarmante, coisa, né? É um dado alarmante mesmo. E no mesmo período, o acidente envolvendo vítimas fatais com motorista foi 65%. Então você vê a diferença de 860% para 65%. Então realmente a questão de moto, de acidente envolvendo motociclista, virou um problema de saúde pública no país. E isso você vai ter que tomar. As autoridades vão ter que tomar medidas para que você consiga reverter esses números, porque hoje está muito preocupante. Quando você tem um acidente envolvendo um motociclista, quando não há a morte do motociclista, esse motociclista às vezes sofre lesões tão graves que muitas das vezes fica impossibilitado de se locomover. Exatamente. E isso é uma questão, além de ser uma questão humanitária, é uma questão de saúde pública, que você demanda um recurso muito grande para você manter e você ter condição de tratar esse vitimado por acidente de moto. Então realmente moto no país virou uma questão primordial e merece toda a atenção das autoridades. Ô Lúcio,
Na tua opinião, o que você diz, por exemplo, dos motociclistas? É abuso? É falta de atenção? Ou o número de motos também deve ter crescido muito em comparação? Vamos pensar que é um veículo mais barato que o automóvel, por exemplo. Então, muito mais pessoas podem adquirir. Será que tudo isso contribui para que aumente esse número de acidentes? O que você acha que pode ser feito para melhorar isso, Lúcio? Ô, Luciano, a questão de moto, só para você ter uma noção, 40% dos acidentes envolvendo motociclistas são de pessoas de 21 a 35 anos. Então, esses acidentes estão vitimando os nossos jovens. Então, você tem também um outro dado que é muito importante: 40% das pessoas que adquirem moto é para não usar o transporte coletivo. Eles usam a moto como meio de transporte. Depois, lazer é 19%. E outras para trabalhar 12% e vai fechando esse número para outras atividades. Então eu entendo o seguinte, eu entendo que tem muito abuso sim. Você tem a questão de motos circulando nos corredores, entre os veículos. Os corredores às vezes viram um corredor da morte, porque exatamente, é perigoso isso. É perigosíssimo. Se o motociclista descuida, se ele encosta no veículo, a moto já vai para o chão e às vezes causa acidentes graves. O que os países desenvolvidos têm feito com relação a isso? Eles têm limitado a circulação dessas motos. De que forma? Você tem que ter um corredor para essas motos circular. Muitos países têm isso, ter um corredor separado do trânsito de veículos. Olha só. Alguns países também, eles limitam a velocidade das motos. Ela pode ser desenvolvida em velocidade menor do que os veículos quando ela está em circulação, principalmente na zona urbana dos municípios. E sempre posicionada, se você não dispõe de um corredor exclusivo para moto, ela tem que estar sempre posicionada atrás do veículo. Isso é importante, né? Ela tem que ocupar o espaço que um veículo ocuparia. Então isso, com essas tomadas de decisões, você restringe muito a questão de acidente. Por quê? Você vai fazer o motorista circular, o motociclista circular com segurança. Então isso é cultura, o país vai ter que partir para isso, para você conseguir reduzir esses números hoje que são alarmantes. Porque realmente, como você disse, nos corredores preocupa, porque às vezes o motoqueiro vem buzinando e tal, e de repente vai um motorista, dá uma desviadinha, uma coisa, como você disse, esbarra na moto. O carro está parado ali no chão, mas a moto são duas rodas, ela vai para o chão. É claro, você quer ver uma incidência de acidentes envolvendo o motociclista, o que acontece? Às vezes você vai fazer uma conversão numa via para a direita, o motociclista está te ultrapassando pela direita. E às vezes os veículos têm um ponto cego e você não consegue enxergar esse motociclista. Então tem essa questão. E a moto é rápida, né? E a moto é rápida. E outra questão também que ocorre muito acidente com motociclista é a questão do passageiro do veículo, do automóvel. Porque quando você para em determinado local, ou num cruzamento, ou num semáforo, o passageiro do carro, muitas das vezes, abre a porta para descer do carro, para aproveitar o sinal fechado, e não vê que vem vindo um motorista circulando no corredor. Então, isso já causa um acidente, né? Ele não percebe, ou o motociclista bate na porta do carro que está aberto, ou ele vai desviar da porta e desequilibra da moto e cai nos corredores. Então, por isso essa questão da circulação nos corredores, por isso que a gente está falando que é um corredor da morte, porque muitas das vezes o motorista ou o próprio passageiro que está junto com o motorista não percebe a aproximação da moto. Porque às vezes o passageiro não tem, na maioria das vezes, ou algumas vezes, não é motorista. E então não está habituado a olhar para trás, olhar no retrovisor. Então abre a porta, né? Não por maldade, mas por descuido mesmo. E acaba então, acontecendo. Como né? O que é essa questão de motocicleta em circulação? Então é uma questão realmente que preocupa todo mundo. E preocupa, realmente, são muitos jovens, né, muitas pessoas morrendo. Isso é uma judiação, não pode acontecer, né, Lúcio? Claro, Luciano. E aí o país vai ficando, quando não há morte, o país vai ficando com a sua força de trabalho comprometida, porque quando você está iniciando a tua vida adulta, você está iniciando a tua fase de trabalho, acontece um acidente, muitas das vezes tem casos que o motorista fica tetraplégico, paraplégico, impossibilidade de exercer suas atividades normais. Exatamente. Lúcio, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia.
Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando com o ex-diretor Demutran, Lúcio Caminho. Lúcio, vamos falar um pouquinho, nós falamos de carro, de moto, vamos falar um pouquinho dos pedestres. O que o pedestre pode fazer para que não aconteça acidente? Porque muitas vezes pode acontecer um acidente, talvez por desatenção de um pedestre. Não pode acontecer isso, Lúcio? Isso acontece sim, Luciano. Nós aqui no município de Poços, quando eu estava à frente do departamento de trânsito, nós implantamos as travessias elevadas de pedestre aqui. Eu acho que isso foi um ganho muito grande para o pedestre, porque além da travessia ela funcionar como um redutor de velocidade, porque ela é elevada, ela tem um formato de um redutor de velocidade, ainda o pedestre é mais visto pelo motorista. Mas o que a gente percebe também é que o pedestre, principalmente aqui no nosso município, ele não contribui muito para a sua própria segurança no trânsito. Exatamente. Nós temos vias aqui que você dispõe de travessia elevada de pedestre, e você tem os cruzamentos aqui, principalmente na área central do município, onde você tem um grande número de pedestres, que você tem as faixas de pedestre. E muitas das vezes o pedestre aqui no município, ele insiste em atravessar fora da faixa, ele insiste em atravessar quando o sinal está verde para e sai correndo no meio dos veículos, né? Isso, corre no meio dos veículos. Então o pedestre, eu entendo assim, que ele não contribui muito para a sua própria segurança. Eu acho que se o pedestre cumprir as regras básicas de trânsito, que é atravessar onde você tem a faixa, atravessar quando o semáforo para o trânsito de veículos está fechado. É segurança, né? É a segurança do pedestre, Luciano. Então todos nós, antes de nós sermos qualquer coisa no trânsito, sermos motoristas, sermos motociclistas, nós somos pedestres. Exatamente. Às vezes, na maioria das vezes, nós somos pedestres no trânsito. Então, nós temos que pensar na nossa segurança, nós temos que pensar na nossa segurança pessoal. Então, eu entendo que o pedestre aqui precisa de uma conscientização maior. Nós fizemos várias campanhas envolvendo essa questão do pedestre nos locais de travessia, nós colocamos placa para ele dar sinal de vida. Como você dá sinal de vida? Quando você vai fazer uma travessia dessa, levanta a mão, não custa você mostra que você está passando, né? Que você está atravessando. Né? Ô, Lúcio, porque muitas vezes a pessoa vem, já aconteceu comigo, atravessa na frente do carro, eles tipo assim, estão olhando para o outro lado e atravessando, quer dizer, não preocupa se vem vindo do carro ou não. De repente pega um motorista desatento, sei lá, por alguma infelicidade acaba tendo um atropelamento. Então, Luciano, você vê o que é a importância da questão do pedestre. Não é só você preocupar com o veículo. Por exemplo, a minha sogra já foi atropelada por bicicleta. Então, você tem que prestar atenção no trânsito, você tem que prestar. No caso dela, o ciclista estava na contramão. Então, olha para um lado só, né? Olha que é para um lado única. Que você está acostumado com o trânsito naquele sentido, e o ciclista atropelou ela porque ela preocupou somente com o lado da via. Então, essa questão, a bicicleta é um veículo de propulsão humana, então ele está previsto no Código de Trânsito, está sujeito a sanções também. Então, é isso, eu acho que o pedestre ele tem grande responsabilidade no trânsito. Então, o pedestre deve cuidar da sua saúde, como se comportar no trânsito. A prefeitura tem feito campanha visando o bem-estar do pedestre. Inclusive, né, vocês estão de parabéns com essas faixas de travessia. Eu acho que melhora muito, inclusive, o respeito que o motorista tem, o pedestre. Então, acho que ambos, né, não só o motorista, mas o pedestre também tem que respeitar as leis de trânsito, né, a faixa de segurança. Tudo isso evita atropelamento, evita muito acidente. E quantas bicicletas, Lúcio? Você disse que sua sogra foi atropelada. Tem tido muita ocorrência com bicicleta? Luciano, a bicicleta, eu já assim, tenho conhecimento agora de projeto que já estava sendo desenvolvido na prefeitura, questão de você, vou te dar um exemplo, uma via, que foi uma via polêmica, que eu compareci em muitos programas falando com relação a João Pinheiro. A Avenida João Pinheiro hoje é uma das vias de maior trânsito no município de Poços, e você tem a ciclovia ao longo da Avenida João Pinheiro. Então tem um projeto já na prefeitura para que você faça vamos dizer assim, uma reestruturação da Avenida João Pinheiro, mantendo-se a ciclovia e você melhorando umas questões de trânsito. Porque a João Pinheiro hoje ela tem 3 faixas, as faixas, no meu entender, ainda não estão adequadas, porque a faixa da direita, como você tem ao longo da avenida carga e descarga, você tem embarque e desembarque de transporte coletivo, então a faixa da direita é sempre para circulação de veículos pesados.
E ela, assim, devido às condições físicas da via, muitas das vezes você não consegue colocar um veículo para circular com segurança nessa faixa, porque a condição física da via não permite isso. E essa questão da ciclovia é muito importante. O interessante é se nós tivéssemos uma ciclovia, não só na João Pinheiro, você, como a gente tem na Avenida Alcoa, você tem uma interligação pela Avenida Santo Antônio, que é uma avenida complicada, que aí sim você consegue ter uma interligação maior. Seria ótimo, da ciclovia, né? Então é importante isso. Para você ter ciclistas, o pessoal é um transporte alternativo, para você ter ciclista, você tem que dar segurança. Tem que dar segurança, né? Não é verdade? Ô Lúcio, e alcoolismo? Como que é o caso os casos de alcoolismo e direção aqui na nossa cidade? Luciano, o que eu tenho, assim, a gente tem acompanhado já a polícia, inclusive a polícia adquiriu vários etilômetros para você medir o teor alcoólico quando o motorista é apanhado numa blitz, para ver a situação. Você tem hoje a lei, o Código de Trânsito alterou, você tem tolerância zero com relação... Tolerância zero mesmo. Com né? relação ao índice de álcool no sangue, né, quando você é abordado no trânsito. Então eu entendo assim, eu acho que a gente acompanha a nível de Brasil os acidentes que envolvem pessoas alcoolizadas que atropelam, então... Perde o reflexo, né, Lúcio? Não tem como. Claro. E a gente, Luciano, a gente entende que essa questão eu acho que você tem que tratar com rigor. A lei tem que ser tratada com rigor nesses casos. Quanta gente morrendo, né? É claro, porque você às vezes vitima pai de família e que é o sustento da casa por um motorista que está alcoolizado. Então eu acho que o que ainda falta para mim são punições mais rigorosas para esse tipo de acidente. Eu acho que isso a gente sempre fala, direção e bebida, isso não combina. Não combina, né? Não combina de jeito nenhum. Lúcio, infelizmente nosso tempo chegou ao finalzinho. Quero agradecer muito tua presença e gostaria, antes de encerrarmos, que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, seja pedestre, ciclista, motorista de veículo, motoqueiro, enfim. Luciano, eu me sinto muito feliz de estar no teu programa. Como eu já falei no início, eu adoro a sua pessoa, eu gosto muito de você. Lúcio. É um prazer estar aqui. E a mensagem que eu queria dar é o seguinte, eu acho que é uma questão até bíblica. Se você ama o próximo, você ama o próximo, você ama a si mesmo. A gente amando o próximo, com certeza você no trânsito não vai colocar em risco a vida e a saúde do teu próximo. Então, exatamente. Esse eu acho que é o maior exemplo que a gente tem que ter. Eu acho que você amando e respeitando o teu próximo, você vai respeitar as pessoas e você vai ser um cidadão de bem no trânsito que vai contribuir sempre para a segurança das outras pessoas e cuidar das outras pessoas. Evitando muito acidente aí, né, claro. Lúcio? Lúcio, mais uma vez, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.